Olá a todos e todas, está no ar o Extra Classe TV especial de férias. Hoje recebemos o professor Bruno Vital, que coordena o SINTRN, e vamos conversar sobre os desafios dos trabalhadores em 2026. Olá, Bruno, seja bem-vindo. Olá, Denô, olá a todas que nos acompanham. Bruno, nesse ano, 2026, serão realizadas as eleições gerais. E elas podem modificar o cenário político nacional. Como esse contexto pode impactar diretamente os trabalhadores, em especial os trabalhadores em educação? Se a população ela elege um número de representantes maior, que está ligado à luta da educação pública, ou seja, trabalhadores em educação, sejam professores ou funcionários, servidores públicos que fazem a defesa do serviço público, né, de outras áreas também, sindicalistas, eh, pessoas que estão ligadas ao movimento social, ao movimento por moradia, que estão preocupados com a educação pública, porque aquele que precisa de uma casa também precisa da escola pública, movimento em defesa da reforma agrária, né, da terra. Enfim, se a gente vai ter aí uma votação que elege um público, que elege mandatários, que estão mais ligados a essas discussões, o Congresso como um todo vai entender que a população ela quer um projeto que tenha mais investimento para a educação pública, que tenha mais investimento para o serviço público de maneira geral. Mas se o Congresso, assim como foi esse último Congresso, é um Congresso que tem uma maioria de empresários, tem uma maioria de pessoas ligadas a, por exemplo, ao Agronegócio. agronegócio, mais ligadas aos mais ricos. Então, o Congresso vai entender, os congressistas vão entender que a população ela não está tão interessada em eleger parlamentares, em eleger representantes que estejam mais conectadas a essas lutas sociais, às lutas do povo trabalhador. Qual seria o impacto da criação dessas possíveis bancadas, né, de eleger pessoas comprometidas com a educação ou mesmo da educação? Qual seria o reflexo na vida de quem é da educação pública? Então, vamos pensar um pouco nos desafios que nós tivemos em debates importantes que o Congresso Nacional, o último Congresso eleito, viveu, né? Medidas que são muito importantes e que têm muito apelo da população, que quando se fazia uma pesquisa de opinião, toda a população ou quase toda a população era favorável, elas não avançavam no Congresso Nacional. Vamos pegar, por exemplo, a discussão do fim da jornada 6 por 1. A gente tem uma dificuldade imensa para garantir que pautas que são importantes para o povo sejam aprovadas. A isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 com taxação dos mais ricos. Houve toda uma mobilização social, inclusive com ida às ruas, para que isso pudesse ser aprovado no Congresso Nacional. Então, essa configuração do Congresso, né, tem a ver deveria ter a ver com o que o povo gostaria que fosse aprovado. E muitas vezes isso não acontece porque a gente não tem uma bancada representativa. Então, o que seria uma bancada representativa? Uma bancada que garantisse a prestação de serviço público na escola com qualidade, né? Garantisse que a gente não tivesse a necessidade, por exemplo, de viver greves no serviço público para conseguir aquilo que está estabelecido na legislação, como reajuste salarial, etc., né? E também oferta qualificada da educação. Então, ter uma bancada que fosse da educação significaria que a gente tenha uma grande bancada aí, porque também nós temos parlamentares da educação. Só que o número dos Bem parlamentares da reduzido. educação é muito pequeno. A gente pega lá o número de professores que vieram da educação básica pública, que tiveram ligados ao movimento da educação, não tem 10. Né? Não tem 10 no Congresso Nacional, de 513 deputados, não tem 10. Então, é um número muito reduzido, o que significa que se a gente tivesse bancadas maiores, porque não precisa ser todo mundo da educação, pode ser mais plural, pode ser de outras áreas, né? Mas precisa ter o compromisso político de investimento público e a noção de que é necessária uma gestão pública qualificada, né, e gratuita para todo mundo, para que as coisas possam ser oferecidas de forma melhor para a população. Então, se a gente tivesse uma bancada representativa, uma grande bancada, né, 200 deputados, que a gente não consegue ter isso. A gente vai ter no máximo aí 130
deputados espremendo muito, 130 deputados de 513, que têm compromisso da gente chegar com um projeto lá no Congresso e dizer, ó, a gente quer que vocês aprovem esse projeto aqui. Eles dizem, não, nós vamos aprovar, porque a gente entende a luta de vocês, a gente concorda e a gente defende isso a nossa vida toda, né? Só vamos ter cerca de 130 parlamentares com esse compromisso. Os outros não têm. Então, se a gente tivesse uma bancada maior, a gente teria muito mais facilidade de poder fazer nossas pautas avançarem, e isso significaria um avanço, um benefício grande para a população brasileira. Porque quem precisa dos serviços públicos, quem precisa de um Estado que possa oferecer mais serviços e não pense na lógica só de cortar recursos do orçamento, né? Porque tem que seguir uma regra fiscal, porque tem que continuar pagando a dívida externa, ou, aliás, a dívida interna do país, né? Para os banqueiros. Se a gente tivesse mais gente pensando dessa forma, as coisas seriam muito mais fáceis para o povo brasileiro. Ok, Bruno. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já com esta classe TV especial de férias. Pesquisa do IPEA revela que sindicalizados ganham 33,5% a mais do que não sindicalizados. Além das lutas em defesa da manutenção de direitos, por novos benefícios e melhores salários, o filiado ao SINT-RN tem direitos exclusivos, como assessoria jurídica, Casa do Trabalhador em Educação, assistência especial para aposentados e a maior área de lazer do movimento sindical do RN. Quem fica junto, ganha mais. Filie-se ao SINT-RN. Estamos de volta com esta classe TV especial de férias. Hoje conversamos com Bruno Vital, que é professor e coordena o SINT-RN. Estamos falando sobre os desafios dos trabalhadores em 2026. Quais são, hoje, as principais preocupações dos educadores de Natal sob a gestão Paulinho e com relação ao piso salarial dos professores, né? Quais desafios devem surgir na manutenção e na atualização desse piso, tanto Estado, municípios, inclusive município do Natal? Então, nós estamos com o desafio de, como a todos os anos, de garantir que o reajuste esteja estabelecido, né, como política de valorização para os profissionais de educação, professores, no caso das redes municipais e no caso também da rede estadual. Vamos fazer os enfrentamentos com os governos, seja governo estadual ou municipais, para garantir que esse reajuste ele seja concedido e, sobretudo, que ele seja compreendido como uma política de valorização de todo o magistério, então que ele seja estendido a toda a carreira. No que tange, né, aos funcionários de educação, nós hoje temos uma luta que é nacional, que precisa ser tratada e continuar sendo nosso objetivo de garantir que também exista, a partir de uma lei nacional, o piso dos funcionários de educação, o piso salarial dos funcionários de educação, que deve valer como política para quem está na rede estadual e depois também para os municípios, né? Então, o desafio que a gente tem em relação ao piso é esse de continuar garantindo que ele seja uma política de valorização, que foi para isso que ele nasceu e que ele não se torne o teto, né, da nossa carreira. Bruno, nós temos um desafio, né? Os trabalhadores têm um desafio que é tornar realidade o Sistema Nacional de Educação, né? Que ainda busca se consolidar. O que deve mudar, né, para os profissionais da educação com a efetiva implementação desse sistema? Olha, a lei do sistema ela foi aprovada no ano passado e ela tem como finalidade organizar os processos educacionais e, de certa forma, levar a qualidade, um padrão de qualidade para todas as redes. Porque a gente sabe que há especificidades nas redes, tanto municipais como estaduais, e é preciso que a gente tenha um mínimo de qualidade que seja garantido a todas as redes. E aí o sistema, ele nasce com essa finalidade. Como é que a gente vai garantir que esse sistema possa avançar? Trabalhando os fóruns, né? Tanto nós temos o Fórum Nacional da Educação, nós temos o Fórum Estadual da Educação e precisamos estabelecer nos municípios os fóruns municipais, porque são exatamente esses espaços de participação da sociedade, que tem o sindicato, que tem outras entidades envolvidas, que vai garantir que o município, o Estado tenha responsabilidade educacional e vá colocando em prática as políticas de educação. Para isso, é claro que nós temos que ter uma coordenação do governo federal. O governo federal não pode ser omisso ao sistema, ele tem que ter o entendimento de que ele gere o sistema, e a gente fala isso porque, apesar disso parecer óbvio,
não é tão óbvio quando a gente teve, por exemplo, no governo Bolsonaro, falta total de gestão do MEC sobre a educação pública do país. Bruno, voltando a falar sobre as eleições gerais deste ano, que tipo de mobilização ou participação política os trabalhadores devem ter nas eleições para defender os seus direitos? E, indo além disso, né, qual seria, na sua visão, a principal pauta de luta dos trabalhadores em educação para o próximo ciclo político? Então, nós entendemos que os trabalhadores em educação, bem como os demais trabalhadores, precisam participar do processo político, não estarem de fora do processo ou entenderem que não são agentes políticos, que não fazem parte, que a política não influencia na vida deles, né? Primeira questão é entender que todos nós somos seres políticos, estamos inseridos num mundo onde as decisões são políticas e tudo que a política decide impacta diretamente na nossa vida. Então, primeira questão é que esses trabalhadores precisam participar, né? E participa-se de diferentes formas. Participa-se votando, participa-se defendendo candidaturas, sendo candidato. Também, né, os trabalhadores em educação precisam também se colocar nesse lugar de disputarem a política como espaço em que eles possam levar a sua voz, levar suas pautas e, além disso, entendendo qual é o lado da política que lhes favorece. Não são todos os políticos, não são todos os partidos que têm alinhamento com a luta dos trabalhadores em educação. Quando a gente observa o cenário político no Brasil, a gente observa, por exemplo, que as votações que têm diálogo com o movimento educacional estão muito dentro do espectro político da esquerda. Então, a gente tem diversos partidos na esquerda, não tem apenas um, mas geralmente são esses partidos que dialogam com o movimento dos trabalhadores em educação na pauta de educação, fazendo a defesa daquilo que nós defendemos. Os trabalhadores em educação precisam observar, né, que política os representa, né, e qual favorece a eles e acompanharem aí, fazerem a defesa, né, das plataformas políticas que fazem a defesa da educação pública, né, e aí contra a educação, contra a entrega do recurso público da educação para o setor privado, por exemplo, contra a militarização das escolas, que também é uma espécie de privatização e de desconstrução do papel dos profissionais da educação, porque coloca o militar como alguém mais capacitado do que os próprios profissionais que estudaram para fazer a educação pública, né? Contra todo tipo de voucher, a ideia de concorrência entre as escolas, porque o sistema educacional ele precisa funcionar de forma a gente ter escolas não umas melhores do que as outras, mas escolas todas com a mesma possibilidade de qualidade, né? Que consigam ofertar e garantir aos estudantes a mesma oferta de qualidade. Então, a gente não quer um sistema de concorrência entre escolas, a gente quer um sistema em que as escolas possam cooperar entre si, que elas, inclusive, consigam entregar o mesmo padrão de qualidade. Então, essa é a plataforma, né, na minha avaliação, na avaliação de quem dirige o sindicato, que a gente precisa para a educação pública no Brasil. E os trabalhadores precisam estar dentro desse processo. O que é que a gente tem de desafios para frente? Eu acredito que consolidar o Plano Nacional da Educação é o maior desafio que estará colocado para a educação pública, porque lá estão aqueles objetivos necessários para o desenvolvimento de uma educação de qualidade. O plano traz em si, né, várias metas, várias estratégias que precisam ser atingidas para a gente ter uma educação melhor. Consequentemente, o que a gente precisa fazer no próximo período é cumprir esse plano, diferente inclusive do plano anterior, que terminou sendo um plano que, do ponto de vista da legislação, era um plano bom, mas que não se tornou algo efetivamente consolidado na prática. A gente precisa fazer que essa lei saia do papel e que ela se transforme em realidade. Então, acho que esse desafio, se a gente der conta de garantir que esse plano, ele de fato saia do papel, a gente vai garantir que a educação melhore, e esse é o desafio maior de quem faz educação pública no país. Aí, tanto os gestores públicos como também os trabalhadores em educação. Ok, Bruno, muito obrigado pela sua participação no Extra Classe TV especial de férias de hoje. Obrigado de novo, até a próxima oportunidade. E é isso, vamos ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem.